Reforma tributária. Mesmo que você não saiba nada sobre impostos, se você tem uma empresa, eu vou falar aqui 7 perguntas que você precisa fazer ao seu contador. Não, você não precisa virar especialista em tributário, isso é tudo muito complexo. Mas todas as empresas serão impactadas pela nova reforma tributária. Gente, e tá uma confusão que quase ninguém sabe de muita coisa que está acontecendo. Até porque tem muitas informações que o governo mesmo ainda não liberou. Mas não é por isso que você vai ficar aí sentado esperando sem fazer nada. O que a gente precisa fazer agora? Entender o que muda e perguntar ao contador para que, na medida do possível, o teu contador te ajude a encontrar as melhores respostas disponíveis nesse momento. Eu sou a Aline Sopper e nesse canal que eu te ajudo a ter mais dinheiro, usar melhores estratégias para conseguir colocar mais dinheiro no teu bolso. E isso, se você é empresário, se você é empreendedor, isso vai afetar diretamente o seu bolso no próximo ano. Então, eu trouxe aqui, eu vou colocar aqui na tela, as 7 perguntas que você precisa fazer para o seu contador, mesmo que você não seja especialista em contabilidade ou tributário. Isso aqui é para o leigo, tá? Eu vou trazer as perguntas aqui. Você pode tirar um print aqui da minha tela para que você converse com o seu contador, mande as perguntas para ele. E se ele não conseguir te responder, você vai precisar continuar perguntando, vai perguntando para mais pessoas, vai buscando um advogado tributarista. O importante é que você consiga essas respostas. Primeira pergunta que você deve fazer: o meu regime tributário será impactado? Então vamos lá. Todas as empresas, elas têm um regime tributário que foi escolhido pela empresa e que muitas vezes você não teve muita opção, porque às vezes você começa ali como MEI, aí você ultrapassa o teto, aí você vai para o simples, ultrapassa o teto, aí você vai para o lucro real ou para o lucro presumido, e às vezes você nem sabe qual é o teu regime tributário. Então, primeira coisa, conversar com o teu contador. Qual que é o teu regime tributário e se ele será impactado? Para o teu contador tentar te explicar um pouquinho melhor como que vai funcionar isso, tá? Depois, você precisa perguntar para ele se a formação do preço precisa mudar. O que é isso? Vamos lá. A gente não sabe ainda quanto vai ser a alíquota do imposto. O que isso quer dizer? Que ninguém sabe quanto no final das contas vai pagar de imposto. Isso é muito perigoso, porque imagina, se você tiver um aumento de imposto, imagine que hoje você paga 12% de imposto no seu produto, e esses 12% se tornarem 28%, aquele lucro que você imagina que teria, você não vai ter mais. Então você vai ter que ficar muito atento à nova formatação de preço. Vai precisar criar uma planilha, colocar o preço atual, o quanto de imposto é hoje e ficar esperando o próximo imposto que vai chegar, né? A próxima alíquota, para você comparar. Aline, então eu não preciso fazer nada agora. Eu posso esperar o governo resolver quanto vai ser essa alíquota para decidir? Não. Minha recomendação é que agora você já faça o levantamento, porque pode ser que você nem saiba quanto que é o imposto que você está pagando hoje. E aí, quando chegar no próximo, você vai ficar sem base de comparação. Então, faça um levantamento agora, pega os produtos, os serviços que você tem, pede seu contador para te ajudar, coloca numa planilha. Se você não tem ninguém para te ajudar com o financeiro, é a hora de você contratar alguém para te ajudar no financeiro, porque é um valor que você vai pagar a mais para ter alguém cuidando do teu financeiro, só que depois isso vai te reverter em menos prejuízo que você teria. Porque se você não calcular direito a tua formatação de preço, pode ser que você ache que está tendo lucro e não tenha lucro, porque o teu lucro vai todo para o imposto. Então é importante que você pense em ter alguém para o financeiro. Importante, o contador, ele não faz esse trabalho do financeiro. O obrigação do contador, ela é fiscal. Hoje eu estou falando aqui para você perguntar para o contador as informações que ele tem. Mas, por exemplo, o contador não vai fazer o teu cálculo de preço. O que ele vai fazer é te dizer qual percentual você está pagando de imposto hoje, para ficar tudo preparado para quando a nova alíquota chegar, você conseguir comparar. Será que é melhor eu mudar o meu regime tributário? Se eu sou simples, será que eu continuo no simples puro? Ou se eu vou querer um simples híbrido? Gente, eu sei que é complicado, mas eu quero trazer informações aqui práticas, porque não importa se você é pequeno ou grande, você vai ser impactado por essa reforma tributária. Então é importante que você tenha alguém do seu financeiro para fazer isso. Inclusive, se você ainda não tem ninguém cuidando do teu financeiro, ou a pessoa que cuida não é tão especializada assim, eu tenho uma empresa de gestão financeira empresarial. E você pode contratar a empresa Health Money. A gente tem um serviço de gestão financeira terceirizado. Você não precisa assinar carteira, não precisa ter ninguém na sua empresa, a gente faz tudo de forma remota. E a pessoa que faz, né, a nossa unidade de franquia que cuida
dúvida de tudo, vai conseguir fazer junto com você para descobrir qual que é o teu preço ideal, quanto você está pagando de imposto, quanto está sendo o teu custo de operação. Isso é bem importante, principalmente quando a gente vai ter uma reforma tributária. Então, se você quiser saber sobre a nossa franquia de gestão financeira e empresarial, deixa um comentário aqui que o meu time chama você e te explica como funciona. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Depois que você perguntar sobre a formação de preço e principalmente quanto você paga de tributo hoje e quanto você vai pagar depois, quando esse regime tributário mudar, né? A nova reforma tributária chegar. Terceira pergunta que você precisa fazer: como ficam meus créditos tributários? Ai, Aline, deu um nó na minha cabeça. Aham, na de todo mundo, na minha também. Mas é o seguinte: pela nova reforma tributária, quando a pessoa pagar um produto, vai ser recolhido o imposto. E isso vai gerar um crédito. E depois esse crédito vai poder ser usado para abatimento no outro imposto que você vai pagar. É complicado? É. Mas a gente vai precisar começar a entender como vai funcionar isso. Então, é bom você já começar a perguntar ao teu contador se ele já tem uma ideia de como isso vai acontecer para você na prática. Você vai entender tudo de cara? Não vai. Mas é para você ir começar a assimilar o conhecimento. Porque a gente não consegue aprender tudo de uma vez só. Ninguém vai conseguir aprender tudo de uma vez só. Então você vai começar a se familiarizar com esse tema, porque vai fazer parte da sua vida a partir do próximo ano, a partir de 2027. Quarta pergunta: o meu sistema de nota fiscal precisa ser atualizado? Então, isso aqui é uma coisa muito importante. Talvez você hoje faça a emissão de nota fiscal por um sistema e você precisa saber se esse sistema ele foi atualizado ou ele vai ser atualizado para estar dentro das novas regras tributárias. Então você vai precisar conversar isso com o seu contador também. Talvez você não tenha um sistema e você precise de um novo sistema. Talvez tenha que fazer cadastro na prefeitura. Precisa entender como vai ficar isso. Não espere chegar janeiro para ficar desesperada. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Não. Começa agora, conversar com o contador para entender. Talvez o contador até fale assim: olha, o sistema que nós estamos usando, que você está usando, já está adequado para isso. Ou, olha, o sistema que você está usando não vai se adequar, então você vai precisar usar um outro. Então é importante você ficar atento a isso também. Pergunta número 5. O split payment pode afetar o meu caixa? Gente, é mudança demais ao mesmo tempo, né? Além da reforma tributária, nós teremos aí a novidade do split payment. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui nesse canal falando o que é o split payment. Se você quiser, busca aqui no canal. Vou pedir até minha produção para colocar aqui, ó. Deixa aí um card de produção com o videozinho do split payment que eu explico também. O split payment é uma modalidade que o governo está implementando, vai implementar, ainda não está funcionando quando eu estou gravando esse vídeo, onde, na hora que o cliente pagar pelo produto ou pelo serviço, automaticamente o sistema de cartão de crédito, de Pix, vai dividir o dinheiro. O que é imposto vai direto para o governo e o que não foi imposto vai para o teu caixa. O que isso influencia? Você vai ter menos fluxo de caixa. Porque hoje, como acontece? Você recebe do cliente, o dinheiro vai todo para a empresa, o contador calcula os impostos, e aí, se você é simples, no dia 20, você paga os impostos. Se você é do lucro real, o lucro presumido, tem outro critério para você pagar. Mas, de qualquer forma, em geral, você leva ali um mês ou até 3 meses para pagar aquele imposto do que você vendeu. Agora vai mudar. Esse dinheiro não vai entrar no caixa. Por isso é tão importante a gestão financeira. Porque pode ser que você esteja usando o dinheiro que entra no caixa para fazer giro, para comprar mercadoria, para pagar funcionário. E aí chega no dia de pagar o imposto, você está naquele sufoco, não consegue pagar o imposto. Isso com o split payment não vai acontecer, mas em compensação você vai ter menos dinheiro no caixa para fazer giro. Então é importante você conversar também com o seu financeiro para entender o quanto você está usando do teu giro de caixa que vai ser impactado pelo split payment. Então, é importante também conversar com ele sobre isso. Sexta pergunta importante para você fazer: vou precisar mudar contratos? Então, você vai precisar perguntar isso aqui para o teu contador também. Por quê? Porque podem ter contratos que vão ser influenciados pela nova tributação. Então, pode ser que eles mudem regras. Ah, isso daqui já vai ter sido tributado lá. Então, no contrato eu tenho que reduzir ou tenho que aumentar. Olha, isso agora vai entrar para tributo. Eu que tenho que pagar o tributo. Então, eu tenho que mexer no contrato. Você vai precisar olhar esses contratos, principalmente se tem contrato de serviços, contratos de fornecimento de produtos com recorrência. Vai ser importante revisar os contratos que você tem e entender se vai precisar fazer alguma mudança também. Então, o planejamento para 2027, ele vai precisar que você tenha 3 tipos de visão, urgente agora.
entender se essa retenção, né, se o novo CBS, BS, vai ser melhor você continuar no Simples Puro ou no híbrido, e se você já não está mais no Simples, né, o que vai alterar dentro da sua tributação que você tem hoje e como vai ser alterada, o impacto que isso vai acontecer. O choque, né, entre a adaptação do novo fluxo de caixa, que isso vai ser uma responsabilidade do dono e principalmente do financeiro, o contador não tem nada a ver com isso, mas vai afetar a empresa e o financeiro, e o recálculo de margens, porque a gente está aí, ninguém falou ainda quanto vai ser esse imposto, né? Mas estão falando em alguma coisa por volta de 26 a 28%. Então, isso pode alterar bastante o preço que você precisa cobrar, porque imagina aí que você tivesse com 10% de lucro e agora você vai ter que pagar 28% de imposto, não vai ter lucro nenhum, talvez você tenha que fechar a tua empresa. Ou você faz todo o planejamento com o financeiro antes para conseguir fazer um ajuste de preço. E é muito importante que isso seja feito sim, para que não seja um susto na hora de chegar lá no final do mês ou no próximo ano, né, no final dos primeiros meses do próximo ano e não tem dinheiro em caixa, vai ter que fechar a empresa. Então, realmente, é um assunto chato? É. A gente queria ter mais paz nessa vida? Sim. Mas temos que nos adaptar à realidade. Eu também sou empresária, eu também preciso me adaptar. Estou aqui aprendendo junto com vocês e explicando para que a gente possa ter uma transição um pouco menos impactante no nosso caixa. Então, se você é empresário, empreendedor e esse vídeo te ajudou, comenta aqui nesse vídeo aqui, se você chegou até o final, comenta aqui mudança, para eu saber que você assistiu até aqui. Aproveita e compartilha esse vídeo com 2, 3, com teu sócio, com a tua sócia, para que eles comecem a ficar ligados no que vem por aí. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora, se inscreva, dá aquele joinha e deixe suas dúvidas aqui que eu vou adorar responder para você também. Até o próximo vídeo.